Oi, gente, tudo bem? Mais um podcast no ar e vamos para as melhores leituras de 2020. Esse ano foi um ano muito bom para mim na questão de leitura. Eu li muitos livros que eu queria. Alguns foram um pouquinho decepcionantes, mas outros foram muito bons. E hoje eu resolvi trazer três aqui, que foram os que eu mais gostei nesse ano. E você também pode deixar a sua lista aí dos três favoritos para eu saber quais foram as leituras de vocês e quem sabe pegar umas dicas também. Eu já quero começar aqui com um que me prendeu do início ao fim e me prendeu tanto que eu li em apenas um dia, e foi um romance para Fernanda da Bárbara Sá. Esse livro vai trazer a história de uma escritora, a Fernanda, que não consegue terminar o seu próximo livro. Tá aí prestes a começar o carnaval e ela mora no Rio de Janeiro. Então ela sabe que se ela continuar aqui, ela vai curtir o carnaval e não vai terminar o livro no prazo que ela precisa. Então ela resolve ir para o interior da Bahia, ficar lá trancada numa pousada durante o feriado todo para terminar o que ela precisa. Só que ela não esperava que o dono dessa pousada ia ficar tão incomodado que ela foi para um lugar lindo e não vai conhecer nada, que ele vai convencer ela a conhecer o lugar, que é a Chapada Diamantina, porque ficar trancada lá num quarto de hotel não pode, né? Então a gente vai conhecer aí o Rômulo, que é o dono dessa pousada, e nós vamos acompanhar os dois juntos conhecendo ali a cidade. E é claro que o foco da Fernanda também é terminar o livro, ela não pode se esquecer disso. O que eu gostei é que os dois personagens são incríveis. A Fernanda é uma mulher super pra cima, ela não se abala fácil e ela manda na própria vida. Ela não quis seguir o que a família queria para a profissão dela e ela decide as coisas por ela mesma. Então, se ela quer viajar, ela viaja, se ela quer ficar com alguém, ela fica. Ela não se importa ali com a opinião das pessoas. E isso vai mexer ali com o mundo do Rômulo, porque ele tá nessa pousada, ele é dono, ele é gerente de lá. Só que ele não queria muito estar lá, ele queria trabalhar com outras coisas. Então esse encontro também vão ter consequências para o Rômulo. É uma história incrível, é muito boa e fica aqui como uma dica muito legal. Outro livro que eu quero trazer aqui se chama A Filha Ideal, da Ione Simões. O nome pode ser meio complicado, mas ela também é brasileira. E esse livro vai trazer a história da Yasmin. A Yasmin, ela se tornou famosa com 4 anos de idade, cantando. Então agora, com seus 20 e poucos anos, ela se acha uma pessoa totalmente sem liberdade. Por ela ser famosa desde criança, as pessoas têm uma imagem dela que não é real. Então ela não escreve as próprias músicas, ela não tem liberdade de ir e vir para onde ela quer, ela não tem liberdade de namorar quem ela quer, ela não tem liberdade nenhuma. O pai dela é quem toma conta da carreira dela, do dinheiro, da empresa, de tudo. Então a gente vai ver aí a Yasmin tentando se envolver com uma pessoa na qual ela conheceu quando ela estava disfarçada, porque teve uma hora que ela não aguentou mais e se disfarçou para poder andar na rua sem ser reconhecida. E aí a gente vai acompanhar como é que esse romance vai acontecer, porque a pessoa a princípio não vai reconhecer ela, mas como é que ela vai conseguir segurar essa mentira? E a gente torce para quê? Para ela conseguir ou para ela ser desmascarada? O que eu achei muito interessante é que ela vai guiar a história, a narrativa, através de um diário. Então, a gente, quando lê, fica com expectativa do que vai acontecer pelo que a Yasmin está narrando naquele diário. E outro ponto alto é que tem uma parte do livro que esse diário desaparece da narrativa e a gente só consegue acompanhar a história por manchetes de jornais e de revista e por crônicas ali, reportagens que os jornalistas escrevem. Então a gente não consegue saber o que Yasmin está sentindo, porque a gente tem a visão do público, da imprensa,
sobre ela. Eu adorei. E as coisas, quando eram contadas, eu ficava, meu Deus, como isso aconteceu? E aí a gente não tinha como saber ali como é que Yasmin tava. Então, nesse momento do livro, né? Então eu amei demais. Eu adorei a escrita, né, de como se desenrolou a história e fica aqui como uma dica e também como uma crítica ao mundo da música, à indústria de modo geral, como ainda é muito machista, como uma menina que nasceu ali no meio precisa ser gerenciada pelos pais, pelos patrões, homens, e como ela não tem liberdade de se vestir do jeito que quer, de cantar o que quer, de dar a sua própria opinião em programas de TV, eu achei muito válido, principalmente para quem gosta dessa indústria musical, assim como eu que acompanho vários artistas, e depois desse livro fico até pensando o que é verdade e o que não é. E como minha última dica, eu quero trazer aqui o primeiro livro que eu li em 2020 e que me pegou totalmente ali. Eu fiquei viciadíssima, não conseguia largar a história, que é Perdida, da Karina Risse. Eu já trouxe esse livro aqui, tem um podcast inteirinho sobre ele. E só para relembrar, é de uma menina que ela é ali capturada por um celular muito estranho e ela vai parar no século XIX. E como que uma pessoa de 2010 se vira no século XIX, é isso que a gente vai acompanhar. As aventuras da Sofia lá tentando voltar para casa. Só que, claro, vai acontecer muitos empecilhos e até um romance. A série é tão maravilhosa, ou melhor, o primeiro livro é tão maravilhoso que depois virou uma série. Mas eu preciso dizer que o primeiro livro é completo. Tem o final ali da resolução de o que aconteceu na vida da Sofia. Então, se você quiser ler um livro só, não tem problema. Mas eu posso te garantir que depois a série fica incrível e nós vamos ter livros para outros personagens e também continuação de como tá a vida da Sofia. E aí, você acha que a Sofia ficou no século XIX ou ela voltou para 2010? O que eu fico muito feliz de ter gravado esse podcast é que os meus 3 livros favoritos do ano foram livros nacionais. Isso é incrível, né? Tanto a Bárbara Sá quanto a Ione e a Karina Risse se tornaram autoras favoritas da minha vida e as suas histórias são incríveis. Preciso dizer que a Karina Risse foi uma excelente descoberta. Só esse ano eu li uns 7 livros dela, então pensa o quanto eu gostei da escrita dela. E eu tenho certeza que vocês também vão gostar e vão admirar as 3, assim como eu estou amando elas esse ano. E ano que vem já tenho vários livros dessas mesmas autoras que eu já quero ler. Então não deixem de acompanhar os próximos podcasts. Me conte quais foram os 3 livros favoritos do ano de vocês e a gente se vê em breve. Tchau!